Olá, pessoal! Aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura. Já estamos no mês de julho, então agora é hora de olhar para trás, analisar as nossas leituras na tag dos 50%. Já estamos na metade do ano de 2020, que está sendo um ano anormal em vários sentidos. E agora é o momento em que nós olhamos para as leituras que nós fizemos até agora e pensamos, planejamos o que ainda pretendemos ler até o final do ano. E isso é o que acontece nessa tag chamada tag de 50%. Eu assisti a um vídeo dessa tag no canal Pronome Interrogativo e eu escolhi algumas das mesmas perguntas para responder aqui no canal sobre as minhas leituras até então. E a primeira pergunta é o seguinte: qual foi o seu livro favorito até o momento? E eu não tenho dúvidas em dizer que o meu livro favorito de 2020 até o momento é Little Women, ou Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Ainda não tem vídeos sobre esse livro aqui no canal, mas tem uma resenha no blog se você tem interesse em conferir, dá uma olhada lá no site www.oprazerdaliteratura.com.br. Essa leitura foi para mim uma das grandes surpresas literárias de 2020. Esse é um livro que já estava na minha lista há um bom tempo, porque é um clássico da literatura norte-americana e vem recebendo mais atenção acadêmica nas últimas décadas. Mas o que me motivou a realmente ler o livro foi quando eu assisti o filme Mulherzinhas, ou Mulheres Adoráveis, se eu não me engano ficou a tradução para o português, que foi lançado nesse ano, no início de 2020. Eu me apaixonei pela história das irmãs March. São as 4 irmãs, a Meg, a Jo, a Elizabeth e a Meg. E como elas vivem na Nova Inglaterra durante o período de guerra civil nos Estados Unidos. O pai delas saiu de casa para lutar como um soldado no exército da União, então a favor da abolição da escravatura. E sou apaixonada principalmente pela personagem da Jo, a Jo March, que é uma escritora e que tenta encontrar felicidade unindo tanto a busca pelo amor como a busca por satisfação e sucesso na sua carreira. Bom, então é isso. Essa primeira pergunta, o melhor livro até agora foi Little Women. A pergunta número 2 é o seguinte: qual foi a melhor continuação de séries que você leu até o momento? Bom, para ser bem sincera, eu não continuei nenhuma saga que eu já tinha iniciado antes do início desse ano, mas eu comecei em 2020 a ler uma série de comic books, de histórias em quadrinhos, baseadas em uma série de televisão que você talvez já ouviu falar e que se chama Lock and Key. É uma série produzida pela Netflix e essa série é baseada em uma série de quadrinhos que estão aqui chamados Lock and Key. Essa série de quadrinhos é escrita pelo Joe Hill, que na verdade é o pseudônimo do Joseph King, que é filho do famoso Stephen King. Esse é o pseudônimo que ele usa. E o Gabriel Rodrigues é um artista gráfico chileno e que faz a arte dessa saga de histórias em quadrinhos, que é fantástico. Se você ainda não assistiu essa série da Netflix, assiste lá. Então, são 3 irmãos, uma irmã e 2 irmãos, cujo pai morre. Ele é assassinado por um dos meninos que estudam na mesma escola das crianças, e por causa da morte do pai, aliás, elas se mudam para outra cidade, a cidade natal do pai delas, juntamente com a mãe, e vão morar na casa onde o pai passou a infância. E a casa é uma mansão enorme, repleta de lugares, passagens secretas. E o que é mais interessante, eles descobrem que existem chaves, e essas chaves são mágicas, então cada chave tem uma função. Uma chave consegue abrir a sua cabeça e você tem acesso físico aos seus pensamentos, o que é muito interessante. Tem uma chave que te leva a qualquer lugar no mundo, basta imaginar, mas desde que você tenha passado por essa porta ou visto essa porta antes. Enfim, são várias chaves.
E eu comecei a ler, claro, pelo volume 1, Lock and Key, Welcome to Lovecraft. Lovecraft é o nome da cidade para a qual eles se mudam. Eu tenho aqui as histórias em quadrinhos em inglês. Não tenho certeza se elas já foram traduzidas para o português. O volume 2 é Head Games, então jogos mentais, digamos assim. E o terceiro, Crown of Shadows, A Coroa de Sombras. E são mais 3 volumes, são ao total 6. E eu pretendo continuar lendo essa saga ao longo desse ano. E para quem assistiu a série de televisão, vai perceber que os livros são muito mais macabros do que a série de televisão. A série é mais mágica, mais fantástica, mas os livros são mais violentos, mais, como eu posso dizer, a violência é mais gráfica, mas são bem interessantes. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar aqui no box de descrição do vídeo todos os livros que eu mencionar aqui e você pode acessar os links que eu vou deixar aqui embaixo e se você fizer alguma compra através desses links, você vai estar ajudando o canal com uma pequena comissão. Vamos voltar então para a tag dos 50%. A pergunta número 3 é o seguinte: qual lançamento do primeiro semestre você tem muita vontade de ler, mas ainda não leu? Bom, quem acompanha o canal sabe que eu não sou muito ligada nas novidades do mundo literário. Eu normalmente leio livros do século XIX ou clássicos, e quando há um livro que muitas pessoas estão discutindo no momento, eu gosto também de ler, mas normalmente isso acontece depois que a hype já passou. Mas tem uma autora que eu gostei muito, a Emily St. John Mandel, que escreveu Estação 11, Station 11, que foi publicado em 2014. Esse foi um dos meus livros, o meu livro preferido do ano de 2017, se eu não me engano. Vou deixar o card para o vídeo aqui em cima, se você ainda não assistiu o vídeo sobre Estação 11. E a Emily St. John Mandel, essa escritora contemporânea canadense, lançou um livro novo no início de 2020 que se chama The Glass Hotel, ou O Hotel de Vidro. Acredito que ainda não haja tradução para o português, mas eu sei que essa história se passa em um hotel, em uma ilha no Canadá, e nesse hotel há rumores de um esquema de fraude e as coisas se desenrolam a partir daí. A sinopse em si não me chama muito a atenção, mas como eu gostei muito do trabalho da Emily St. John Mandel em Estação 11, eu quero muito ler The Glass Hotel ainda esse ano, ou quem sabe mais pra frente. A pergunta número 4 está atrelada, digamos assim, à pergunta número 3, e é o seguinte: qual é o lançamento do segundo semestre mais aguardado por você? E como eu disse anteriormente, eu não sou de acompanhar os lançamentos, eu pretendo ler mais livros contemporâneos e livros, autores modernos, mas no momento não tenho previsão de nenhum lançamento que esteja marcado para a segunda metade de 2020 e que chame a minha atenção. A quinta pergunta é bem interessante. Qual foi o livro que mais te desapontou até o momento? E esse é o livro que eu terminei de ler ontem à noite. Eu tinha grandes esperanças, como diria Charles Dickens, eu tinha grandes expectativas com relação a esse livro, mas a leitura se arrastou de tal modo que eu demorei praticamente um mês para ler esse livro, que eu imaginei que duraria dias. Eu falei sobre ele no vídeo no qual eu expliquei para vocês a minha TBR para a Maratona Literária de Inverno, e foi esse livro que me empacou, digamos assim, literalmente me empacou. E estou falando de The School for Good and Evil, do americano Soman Chainani. Essa capa é maravilhosa. Eu já tenho esse livro há um bom tempo e eu comprei esse livro justamente pela capa. E quando li a sinopse é o seguinte: existe uma escola chamada justamente a Escola do Bem e do Mal, para onde vão todas as crianças que querem estudar para um dia se tornarem as princesas ou príncipes ou vilões dos contos de fadas. Então a Rapunzel estudou nessa escola,
o filho do rei Arthur, quem mais? A Cinderela, enfim, vários personagens famosos do universo dos contos de fadas. E há essas duas garotas, a Sophie e a Agatha, que são leitoras dos contos de fadas, não fazem parte desse universo mágico, mas foram raptadas pelo headmaster, pelo diretor dessa escola, e as duas são, cada uma, colocadas em uma escola. A loira e meiga e linda Sophie, que sempre achou que seria uma princesa, é na verdade colocada na escola do mal, The Evil School, e se torna uma Never, enquanto a Agatha, que mora no alto de uma colina, de um cemitério, se veste sempre de preto e não tem muitos amigos, não gosta de sorrir, gosta de ficar sozinha e tem o cabelo curto e preto, foi parar na escola do bem, the Good School, e se torna uma Ever. Então, quem vai para a escola do bem são Evers, enquanto quem vai para a escola do mal são Nevers. É uma premissa interessante, eu achei que seria um livro fantástico, cheio de aventura, uma leitura bem dinâmica e leve, e no fim é uma leitura confusa. Diversas coisas acontecem e há muitos estereótipos e clichês, apesar de que o autor busca quebrar com certos estereótipos dos contos de fadas, como, por exemplo, a princesa foi parar na escola do mal, enquanto a menina feia e que não tinha amigas foi parar na escola do bem, mas, ao mesmo tempo, ele alimenta muitos estereótipos, muitos clichês, como, por exemplo, por que a vilã tem que ter cabelo preto, curto, e tem que ser feia, enquanto a princesa é linda, de cabelos loiros e meiga. E na escola do bem, os meninos estudam, eles estudam como batalhar com espadas, como vencer criaturas mágicas, enquanto as meninas vão para aula de beleza, sabe? Então, certas coisas que realmente me desapontaram. Eu pensei em desistir da leitura, mas eu não consigo, mesmo que tenha um livro que esteja me matando, eu preciso ler até o final. Então, olha, me desapontei e essa foi a leitura, então, a pior leitura de 2020 até agora. E eu fiquei sabendo, eu li que esse livro vai ser adaptado para uma produção, uma série. Agora eu não lembro se era série ou se era um filme adaptado pela Netflix, e eu acredito que isso vai funcionar, essa história vai funcionar melhor como filme do que como livro. Tem certas cenas que o autor escreve de forma tão abrupta que é como se você estivesse lendo um roteiro, e quando eu li sobre o autor e descobri que ele escreveu vários roteiros para filmes, enfim, eu percebi que ele tem essa característica como... essas características de escritor de roteiro que ele, digamos, tentou levar para a escrita de livros, mas não funcionou, porque aí, como há essa mudança abrupta de cenas, você acaba se perdendo. Enfim, ainda não tem vídeo sobre esse livro aqui no canal, ainda estou organizando as minhas ideias sobre esse livro, mas deve sair um vídeo logo logo. Pergunta número 6, um livro que te surpreendeu. Um livro que me surpreendeu foi A Maleta da Senhora Sinclair, da Louise Walters. Tem um vídeo sobre esse livro aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima. Esse livro me surpreendeu porque eu tinha expectativas absolutamente baixas com relação a esse livro. Eu achei que seria um livro de sessão da tarde, digamos assim, e no fim foi uma história muito bem construída. São duas linhas do tempo, duas mulheres. E se você quiser saber mais sobre esse livro, acesse o vídeo lá. Uma única coisa que não me agradou e que eu esqueci de comentar no vídeo sobre esse livro, porque eu ainda estava muito eufórica com a leitura, eu acredito, deixei passar esse detalhe, mas tem um momento no final do livro que é um clichê gigantesco e totalmente desnecessário. Se esse clichê fosse eliminado, o livro seria 5 estrelas. Como
ele ainda tá lá, esse clichê atrapalhando a leitura no final. Você chega a virar os olhos, ai, sério. Mas enfim, devido a isso, eu dei 4 estrelas para essa leitura, mas foi um livro que me surpreendeu positivamente. A pergunta número 7 é o seguinte: qual é o seu novo autor preferido? Ou um autor que você não conhecia, mas que passou a gostar? Eu decidi falar sobre a Kate Chopin, uma escritora norte-americana do final do século XIX, e ela não é uma autora nova para mim. Eu já tinha ouvido falar sobre ela e tinha lido contos da Kate Chopin. Eu li The Storm, A Tempestade, que é um conto belíssimo, mas eu li nesse ano o romance O Despertar, The Awakening, que foi publicado em 1899. Foi, na verdade, o último livro publicado pela Kate Chopin, porque foi um livro tão à frente do seu tempo que ele foi censurado e a carreira dela acabou por ali, porque as editoras não queriam publicar nada da Kate Chopin depois desse romance, O Despertar. E O Despertar, ele se passa em Nova Orleans, então nos Estados Unidos, no final do século XIX, e é o período de reconstrução nos Estados Unidos, reconstrução pós-guerra civil. A sociedade está tentando se reestabelecer ou se estabelecer, né, de uma maneira mais geral. E a protagonista é Edna Pontellier, que é uma mulher casada, e ela começa a questionar o seu papel na sociedade, o seu papel na sua própria vida, e ela começa a se despertar. Daí o título O Despertar. Ela passa por diversos despertares. Ela se desperta para sua própria feminilidade e também para a sua infelicidade no casamento, e ela tenta tomar as rédeas da sua própria vida. E essa história se passa em uma ilha, e a escritora tem um estilo de escrita tão gostoso. Ela descreve o cheiro do mar, o cheiro da brisa. Então ela escreve muito sobre, ela descreve os sentidos, então o toque, o olfato, e é como se você sentisse esses mesmos sentidos enquanto você lê. Então é uma leitura muito gostosa e quero ler mais da Kate Chopin, por isso ela se tornou um dos meus autores preferidos de 2020. Pergunta número 8, um livro que te fez chorar, e eu não posso deixar de mencionar Tess of the D'Urbervilles, ou Tess, em português, do Thomas Hardy. Eu reli esse livro nesse ano. Eu li esse livro pela primeira vez uns 10 anos atrás, e eu lembro que eu tinha me emocionado com a história dessa mulher que é tão ingênua, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa muito boa, e como ela sofre nas mãos de outras pessoas, e ela sofre por causa das circunstâncias em que ela se encontra. É como se fosse o destino da vida dela sofrer. E relendo esse livro nesse ano, eu chorei horrores e chorei novamente assistindo a adaptação da BBC. Tess é uma minissérie em 4 episódios, se eu não me engano, belíssimo, e foi lançado em 2008, se eu não me engano. Então, se você ainda não leu esse livro, Tess, leia, ou então assista a adaptação da BBC. Se possível, faça os dois, porque é uma leitura e uma série memorável. Número 9, um livro que te deixou feliz. Eu fiquei muito feliz em reler Jane Austen nesse ano. Eu ministrei um curso de literatura inglesa do século XIX, por isso reli Thomas Hardy e reli Jane Austen, Orgulho e Preconceito. E para quem acompanha o canal sabe que eu sou apaixonada pela escrita sarcástica da Jane Austen. Então, retornar ao Orgulho e Preconceito, publicado em 1813, com o Mr. Darcy, com a Elizabeth, com as irmãs Bennet, com a senhora Bennet, foi uma jornada muito, muito legal. Aliás, eu ainda não tenho um vídeo aqui no canal sobre... Tenho alguns vídeos sobre a Jane Austen, mas não sobre livros específicos, porque eu acho que ela merece um vídeo
perfeito, então até agora eu não tive a certeza, não tive a confiança de fazer esses vídeos ainda, mas quem sabe um dia eu publico vídeos aqui no canal sobre essa escritora fantástica do final do século XVIII, início do século XIX e das suas personagens femininas inesquecíveis, como a Elizabeth Bennet de Orgulho e Preconceito. Pergunta número 10, melhor adaptação cinematográfica de um livro que você tenha assistido nesse ano. E eu volto para a pergunta número 1, meu livro preferido do ano até então, é também o meu filme preferido até então, Mulherzinhas ou Adoráveis Mulheres, que foi lançado no início desse ano, em 2020, com a Emma Watson no papel de Meg March e a Saoirse Ronan, não sei se assim se pronuncia o nome dela, eu sei que é um nome irlandês, então é difícil de pronunciar, mas a Saoirse Ronan, que interpreta a Jo March, e ela tá incrível. Eu simplesmente amei essa adaptação, já assisti 2 vezes e comprei o DVD para assistir mais vezes. Então, se você não assistiu, você não sabe o que você tá perdendo, e não deixe de ler também o livro. E eu soube que há também, como o livro fez muito sucesso, aliás, normalmente uma edição ele vem ou com Little Women and Little Wives junto, como é o caso da edição que eu tenho, que aliás não está aqui, mas essa é a edição desses 2 volumes de Little Women e a sequência que ficou conhecida como Little Wives, Pequenas Esposas. Como fez muito sucesso, a Louisa May Alcott publicou uma outra sequência, um livro que se chama Little Boys, ou Little Men, e que trata dos filhos da Jo March. Então, como eu gostei muito desse aconchegante estilo de escrita da Louisa May Alcott, eu quero muito ler também Little Men. E já estamos chegando no final dessa tag, temos mais 3 perguntas, e a pergunta número 11 é o seguinte: qual foi o livro mais bonito que você comprou nesse primeiro semestre de 2020? E eu devo confessar que eu tenho alguns livros de uma série da Penguin, que é a Penguin Classics de luxo, em capa dura e com tecido, que são maravilhosas. Talvez você já viu algumas dessas edições por aí. Eu tenho 3 exemplos aqui. Eu tenho Far From the Madding Crowd, do Thomas Hardy. Então, depois que eu li Tess of the D'Urbervilles, eu quis ler mais livros escritos pelo Thomas Hardy. Então, eu comprei Far From the Madding Crowd. Também tenho nessa mesma edição Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. E essa tá fantástica, The Travels, de Marco Polo. Eu estou assistindo a série na Netflix chamada Marco Polo, e por isso me interessei em ler esses escritos do Marco Polo, e essa edição tá maravilhosa. Eu tenho também Little Women nessa mesma edição, e eu pretendo comprar mais livros nesse estilo para completar a coleção, que vai ficar maravilhosa. E vocês já viram essa edição pelas livrarias ou pelas livrarias online? Deixa aqui nos comentários e me conta o que você acha dessa Penguin Classics de luxo. E por fim, temos mais 2 perguntas. Uma delas é o seguinte, a número 12. Qual foi a sua resenha preferida do canal? Eu acredito que a minha resenha preferida do canal no primeiro semestre de 2020 foi sobre o livro The Bostonians, ou As Mulheres de Boston, do norte-americano Henry James. Nesse vídeo eu falo, claro, sobre o livro, mas também falo um pouco sobre o contexto de produção desse romance, a produção serializada em revista, o contexto do final do século XIX em Boston e em Nova York, e também sobre um pouco sobre as mulheres que lutavam pelo direito a voto, que só foi concedido às mulheres nos Estados Unidos em 1920. Imagine só, há 100 anos apenas que as mulheres podem votar nos Estados Unidos. E essa emancipação feminina, o direito ao voto, é tema principal desse romance
do Henry James, The Bostonians. Então, se você tem interesse, assista a resenha que eu vou deixar aqui em cima no card. E por fim, a pergunta número 13, quais são os livros que você quer muito ler ainda até o final do ano? E são muitos, como sempre, mas há um livro que está na minha lista há muito tempo, que eu falei que ia ler durante a Maratona Literária de Inverno, mas não deu certo porque uma leitura empacou o meu caminho, mas até o final desse ano, aliás, eu vou começar hoje mesmo essa leitura, é The Hobbit, o Hobbit do J.R.R. Tolkien, e eu sou apaixonada por O Senhor dos Anéis. Eu li o livro completo quando eu tinha uns 14 anos, ou talvez até mais cedo, e sou apaixonada pelos filmes e pela saga de filmes do Hobbit, e não sei, simplesmente não sei por que eu não li esse livro até hoje. Tenho já essa edição há anos na minha estante, então agora vai e eu vou ler. E eu sei que a primeira frase é o seguinte: In a hole in the ground there lived a hobbit. Então, num buraco no chão vivia um hobbit. E eu estou muito animada, e hoje mesmo, como ontem eu terminei a Escola do Bem e do Mal, hoje mesmo eu inicio The Hobbit, que eu estou em uma fase de entre semestres, então eu tenho mais liberdade em escolher o que eu vou ler, portanto tenho que aproveitar agora, porque depois as aulas voltam e eu volto a ler e reler os livros das listas de leituras para os cursos que eu ministrarei no próximo semestre. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado dessa tag 50%, o vídeo se estendeu um pouco. É o que sempre acontece, professores de literatura nunca conseguem ser concisos, mas espero que vocês tenham assistido até o final. Se você assistiu até aqui, muito obrigada pela companhia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras e ótimo segundo semestre.